Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos então para mais uma aula sobre os animais dentro da terapia e as suas características emocionais e espirituais e como elas funcionam junto aos seus tutores. Hoje nós vamos falar de uma paixão minha também, que são os gatos. Embora eu seja apaixonada por todos os animais, e tenho vários, né? Todo mundo sabe. Mas os gatos e os coelhos, eles são realmente a minha preferência de animal doméstico. Bom, então vamos começar sem demorar. Eu li todas as perguntas de vocês, tá? E eu tô montando aqui também uma aula só para respondê-las, tá bom? Bom, então vamos começar. O gato, ele foi considerado sagrado desde o Antigo Egito. Porém, gente, ele não foi considerado sagrado porque ele era um animal com características espirituais, digamos assim, naquela época, tá? Ele foi considerado sagrado porque houve uma invasão terrível de ratos no Egito e percebeu-se que nas famílias não, porque eles não tinham tanto esse hábito, mas nas regiões que tinham gatos, os ratos não aumentavam, não proliferavam. Então o que o faraó fez? Ele mandou trazer gatos de todos os países vizinhos e circunvizinhos para viverem no Egito e acabarem com esses ratos. Como acabou com essa praga, então o faraó considerou que o gato era um animal sagrado, porque tinha livrado então o Egito daquela peste, daquelas doenças que os ratos traziam. Então, desde então, o gato ficou sendo considerado um animal sagrado. Depois, os sacerdotes tinham sempre a companhia dos gatos dentro dos templos, porque os templos também eram muito cheios de ratos. E depois, quando acabou então essa proliferação dos ratos, aquelas doenças todas, os gatos passaram a fazer companhia. E os sacerdotes começaram a perceber que alguns rituais feitos na presença dos gatos tinham alguns sinais muito perceptíveis. Isto é, os gatos conseguiam antever se aquele trabalho que o sacerdote estava fazendo ia dar certo ou não, tá? Isso porque o gato se posicionava em determinados lugares do templo ou até mesmo junto aos sacerdotes, e eles começaram a entender que estas posições eram indicativas desse processo. E aí então o gato ganhou esta fama maravilhosa que ele tem de ser um animal protetor do seu dono. O que é verdade, todo mundo que tem gato sabe bem do que eu tô falando, né? Para vocês terem uma ideia, para quem não tem gato, o gato, se a gente está com algum problema, tá? O gato ele vem e ele senta ou ele deita no local que nós temos problema. Então, se o seu gato está deitando muito sempre no mesmo lugar do seu corpo, é bom você visitar um médico, porque pode ter um distúrbio aí. Nem sempre um distúrbio físico, tá, gente? Às vezes, por exemplo, o gato deita muito aqui no peito do tutor, tá? Ou ele deita aqui na cabeça, né? A gente deita, o gato vem e deita aqui. Isso pode ser preocupação, estresse, nervoso, pode ser depressão, síndrome do pânico. O fato é que a presença do gato já diminui um pouco dos nossos sintomas, tá? Ele tem essa propriedade. Inclusive, estudos no mundo todo mostram que o gato é o único animal que possui os mesmos cristais e na mesma quantidade que o ser humano tem no cérebro, tá? Todos nós temos cristais no cérebro. E o gato também tem, igualzinho ao nosso, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco do gato então. O gato, muita gente diz que o gato é traiçoeiro, que ele é muito independente, mas diz isso quem não conhece o gato, quem não tem um gato. Ou ainda quem tem aquela visão daquele gato de antigamente, que era o gato do telhado, né?
que vinha na nossa casa, que comia a comida do nosso cachorro, que entrava na nossa cozinha e pegava o alimento que a gente estava preparando e saía correndo. Óbvio, ele não é bobo, ele não ia ficar ali esperando para ser maltratado, agredido, mandado embora, expulsado dali, tá? Então, na verdade, ele é um animal inteligente, certo? Diferente do cachorro. O cachorro, ele pega alguma coisa, ele fica ali comendo na nossa frente. Por quê? Porque ele acredita naquela questão da lealdade. E muitas vezes o cachorro apanha, é chutado, leva bronca, fica de castigo. O gato já não. O gato, ele já tem essa percepção dessa energia que a gente está ali transmitindo naquele momento e ele se livra dela rapidinho, tá? Então vamos lá. Por que que muitos tutores preferem hoje em dia os gatos? Primeiro, o gato é um animal muito mais fácil de cuidar do que o cachorro. Ele depende de muito menos atenção, de muito menos atitudes e menos gasto, tá? Então, um gato, quem tem gato aqui sabe do que eu tô dizendo, quem não tem já vai entendendo para depois também lidar com esses tutores. O gato, ele pode ficar o dia inteiro sozinho em casa, que ele não fica, por exemplo, o cachorro ele chora, ele late, ele uiva. Já o gato não, né? O gato, quando muito, ele vai fazer xixi na cama do tutor ou no sofá, tá? E derrubar uma coisa ou outra que esteja ali pela casa, só. O gato, você deixa o alimento dele de manhã, o alimento, a água e a caixinha de areia. Você pode ficar 2, 3, 4 dias fora, tá? Que o gato vai fazer tudo direitinho, no mesmo lugar, tá? Ele vai se comportar. O gato, ele não é independente, como as pessoas falam, tá? Totalmente independente. O gato, ele só não é aquele ser que ele precisa o tempo todo da nossa presença, né? Então, assim, o que acontece com o gato? Quem tem gato aqui vai reconhecer o que eu tô dizendo. Ele vem, ele deita no nosso colo, a gente levanta, ele vai atrás, a gente vai fazer alguma coisa na cozinha, ele deita ali, né, no espaço sempre prudente. Quando ele tá muito carinhoso, ele fica ali andando entre as nossas pernas, né, nos pés. A gente vai deitar, ele vai junto, mas ele não atrapalha, né, a não ser quando ele vai fazer o tal do amassapão, que é muito gostoso por sinal e que a gente gosta muito, mas às vezes a gente já está entrando num soninho gostoso ou já está dormindo e ele vem ali fazer, então isso às vezes atrapalha um pouco o sono do tutor. O tutor do gato, via de regra, ele é também uma pessoa menos dependente emocionalmente dos outros, tá? Diferente do tutor de cachorro. O tutor de cachorro é aquela pessoa sempre muito gregária, né? Ela só vai morar sozinha se realmente for necessário para ela. Já o tutor do gato, não. O tutor do gato, ele é aquela pessoa que que gosta de viver sozinha, tá? São pessoas que vão morar sozinhas muito cedo, são pessoas que saem de casa e vão para outras cidades, outros estados, outros países e vivem sozinhas muito tranquilamente, mas também são capazes de formar as suas famílias, né, de ter marido, esposa, filhos, aí cachorro, papagaio, tartaruga, sogra, tudo isso, mas não são pessoas dependentes emocionalmente, tá? Os donos de gato costumam também ser pessoas mais alegres, porque o gato tem isso, né? Ele pula de um lado, ele pula para o outro, ele vai para cima, ele vai para baixo, depois ele vem, ele acolhe com a gente, depois ele sai, ele tá sempre em movimento, né? Então ele também dá esse movimento para essa energia do tutor, né? Isso a gente está falando de ressonância, né? O tutor de gato, ele também tem na personalidade dele o acolhimento e o cuidado, tá? Os gatos são muito acolhedores e são muito cuidadores, né? Então, assim, por exemplo, um gato, ele tem a capacidade sempre muito latente de estar cuidando de alguém ou de algo. Inclusive, na nossa casa, além do nosso corpo, que eu já falei, vocês também podem observar, quem tem gato aí vai ver, muitas vezes você se levanta de um lugar, o gato vai lá e deita. O que ele está fazendo? Ele está transmutando a sua energia, tá?
Isso é muito comum que o gato faça, né? Ele faz uma limpeza ali naquele local. Inclusive tem um hospital aqui em São Paulo de pacientes paliativos que eu acho o máximo, porque eles têm gatos que apareceram ali no fundo e foram ficando, e hoje eles vivem dentro do hospital, da ala paliativa, e eles ficam nas camas com os pacientes. E percebeu-se, olha que a gente está falando de um grande hospital, é um lugar que eu vou de vez em quando, né, fazer os meus trabalhos, e os gatos ficam em cima da cama dos pacientes, ficam com os pacientes, alguns pacientes que levantam vão lá agradar, vão colocar água, vão colocar um pouquinho de ração para os gatos, alguns familiares já levam a ração e brinquedinhos para esses gatos que ficam lá. E percebeu-se, gente, que depois que esses gatos passaram a viver dentro da ala, os pacientes também melhoraram o estado de gravidade, o estado de humor, né? Passaram a ser mais ativos, mais atentos. Então o gato, ele realmente faz isso. Então um tutor de gato, quando ele chega para você, para o seu atendimento terapêutico, ele já chega menos compulsivo e choroso do que o dono de um cachorro, tá? Por quê? Porque ele também tem essa facilidade mental de adequação a novos lugares, que o gato também tem, muitas vezes mais do que o cachorro, tá? Principalmente para quem muda de casa ou viaja muito, que vai para outros lugares, pode perceber que o gato fica muito melhor, se adequa muito melhor do que muitas vezes o cachorro. Tem cachorro que sofre muito com a mudança de casa, né? A gente já teve aqui até alguns casos de doações, não poucos, muitos, de tutores que precisaram doar os seus animais para que eles pudessem ser felizes em outras casas, porque os cachorros não se adaptaram à geometria, digamos assim, à construção do novo lar. O que raramente acontece com o gato, né? O gato, ele se ajeita, digamos assim, muito mais facilmente. O gato também, os tutores de gato já estão vibrando na 4ª dimensão, mesmo que nem tenham a noção disso, tá, gente? É muito comum. Um gato, ele entra na vida de uma pessoa justamente por isso, tá? Porque essa pessoa já está vibrando na 4ª ou na 5ª, né? Da 4ª para cima dimensão, na verdade, e aí o gato aparece, tá? Que é diferente daquela pessoa que quer ter um gato, tá? O gato, ele aparece para as pessoas que já estão vibrando nas outras dimensões, e esse gato fica. Sempre tem um gato que fica, tá? Na vida dessa pessoa. A Jocélia tá dizendo aqui que ela conhece uma terapeuta, tá? Então, ela diz aqui que conhece uma terapeuta que vive dizendo que vibra em outras dimensões, que vive dizendo que fala, que conversa com os seus mestres antes de tomar uma atitude, mas que só tem cachorro. E que ela, Jocélia, sempre estranhou que essa terapeuta não tenha um gato, né? Já que ela conhece esse estudo sobre os gatos e que nesse processo de evolução realmente as pessoas têm gato. Jocélia, isso é muito comum, sim, né? Até porque a pessoa que está muito na 3ª dimensão, ela está sempre querendo dizer que ela está nas outras. Porque as pessoas que já estão realmente trabalhando em outras dimensões, elas não têm a necessidade de ficar falando isso o tempo todo, provando isso o tempo todo. Que nem vocês, né? Vocês sabem que todos os dias eu entro em meditação, todos os dias eu faço o Reiki, os 3 princípios do Reiki, né? Que eu faço os meus exercícios de biologia celular, biologia quântica, diariamente, né? Então a gente vai acessando. Porém, né, os meus mestres conversam comigo, eu tenho visões, vocês sabem, né? Eu tenho clarividência e clareaudiência. Mas eu não fico falando isso o tempo todo. Ai, porque o meu mestre, ai, porque eu consultei o meu mestre, porque na minha meditação veio, né? A gente não precisa. Realmente, quando você está num processo seu evolutivo e tem consciência da sua evolução, da sua luz, você realmente não fica propagando isso, né? A gente fala em determinados momentos, que nem eu sou professora de terapia vibracional,
Então, óbvio que é muito importante que a gente fale sobre isso, até para que vocês desenvolvam também. Mas a pessoa que muito fala, pouco faz, né? Cachorro que late não morde, né? Isso, cachorro lá na terceira dimensão de novo, tá? Então, voltando. Por consonância e ressonância, quando é que um tutor adquire um gato, né? Então, quando ele já é uma pessoa de personalidade, de temperamento mais desenvolvido, mais independente, ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito gregária no sentido de acolher pessoas, né? Gatos vivem em bandos, né? Eles estão sempre com muitos gatos. São pessoas mais independentes, mais criativas, mais capazes de solucionar problema, né? Já os donos de cachorro têm o hábito de criar problema, tá? Já tutores de gatos têm mais facilidades em solucionar problemas. Depois a gente vai ter também a questão da dissonância, né? Então, quando é que um gato vai entrar na vida de alguém? E o processo para todos os animais é o mesmo. É quando essa pessoa, por algum motivo, já está tendo um chamado espiritual, que ela precisa se desenvolver, então ela acaba tendo aí a vontade de ter um gato, ou o gato aparece, né, na casa dela, aparece no carro, aparece na rua, o mesmo propósito dos outros, né? Eles vão aparecendo de modo geral. É que não dá para rodar a câmera, gente, porque senão assim, os meus gatos estão todos aqui em volta, e eu tô até estranhando que eles não vieram pra mesa, né, já aqui. Mas estão assim, ó, prestando super atenção, dizendo, está falando de nós, hein, mamãe? Então, a gente tem muito essa questão. Ainda por questão de comparativos, né, por exemplo, o cachorro, ele se lambe, mas ele não se limpa como um banho, né? O cachorro, se você não der banho nele, em 15 dias você não aguenta o odor dele perto de você, tá? Já o gato não, o gato ele pode passar a vida inteira sem que você dê um único banho nele, ele vai estar sempre limpo e cheiroso, tá? Por quê? Porque ele já tem essa capacidade de não necessitar dos outros, que é uma característica do tutor de gato também, né? O tutor de gato também é capaz de fazer as suas coisas sempre sozinho, sem depender de ninguém. É isso que eu quero dizer. Eu, por exemplo, tenho meu grupo de colaboradores e óbvio que eu preciso deles para a excelência do meu trabalho. Porém, se um deles falta, ou se eu estou às vezes em viagem que eles não estão comigo, eu não deixo de fazer nada, né, porque eles não estão comigo. Então, é uma questão realmente daquilo que a gente já conseguiu desenvolver. Quando eu também falo desse desenvolvimento, eu não estou dizendo que um é melhor e o outro pior, tá? Muito pelo contrário, nós precisamos dessas diferenças para o nosso equilíbrio social, para o equilíbrio da Terra, tá? Então, assim, nós não podemos dizer que quem tem um cachorro é um ser menor do que nós que temos gatos, tá? Ou que é ainda menor do que quem já tem coelho, tá? Então não é nada disso, a gente não tá fazendo esse tipo de comparativo de melhor ou pior. Nós estamos falando de processo aqui na Terra e do caminho que nós precisamos sim ter, tá? O Antônio está dizendo que os gatos são assustadores e muito briguentos. Ao contrário, viu, Antônio? Acho que se você observar melhor, talvez você diga isso por viver em algum lugar que tenha aquilo que a gente ainda fala, os gatos de rua, que são gatos que precisam sobreviver de alguma maneira, né? Então eles acabam brigando por território, eles brigam pela fêmea, eles brigam por comida, né, por uma questão de sobrevivência. Porém, uma vez domesticados, isto é, uma vez que este gato passe, por exemplo, você pode fazer um teste se o que eu estou falando for real. Comece a colocar na sua casa potinhos com água, com comida, deixa alguns brinquedinhos ali, e você vai ver que com o tempo esse gato que tem consonância com você e vai passar a viver mais tempo ali,
e você vai ver como esse comportamento dele vai mudar muito, tá? Porque aí ele não vai precisar brigar por comida, brigar por território. Isso qualquer animal faz, qualquer, tá? E o gato, como ainda existe muito gato de rua, dá aquela sensação pior, até porque eles fazem aquele barulho horroroso, né, que a gente até assusta. Agora, os gatos domésticos que já vivem em casas com tutores, não tem isso não, tá? Pelo contrário, eles são muito afáveis, eles são muito carinhosos, eles são muito presentes, eles são muito prestativos no sentido de transmutar as energias, as nossas e as da nossa casa. Eu, por exemplo, quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho assim muito exaustivo, que eu sento um pouco no sofá ou eu vou para a cama, é natural, eles vêm tudo em volta já e cada um tem o seu lugar, né? Então um fica na perna, outro fica nas costas, outro fica na barriga, outro fica no peito, depois eles saem todos de cima de mim. Depois que esse trabalho de limpeza foi feito, eles saem de cima de mim e dormem ao lado, ou às vezes vão até para a sala ou vão para outro quarto, que é um quarto para eles. E então assim, eles cuidam realmente da gente nesse trabalho de ir tirando de nós as toxinas que nós vamos adquirindo durante a vida, tá bom? Gente, a segunda parte dessa aula vai ser outro dia, porque eu me propus a não passar de 15 minutos de cada informativo, mas a gente já chegou a 20, né? Tá? Então a gente vai continuar em próximas aulas, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês. Lembrando que todas as perguntas eu vou responder aí direto nos chats de vocês, né, dos grupos. E até mais a próxima aula. Fiquem com Deus.